Amanhã termina o julgamento de ações de inconstitucionalidade de artigos do Código Florestal Rural, o CAR, que é uma ferramenta obrigatória para todo produtor rural, aprovado recentemente, que está em vigor. O produtor fornece as informações da fazenda, seu passivo ambiental, o que precisa recompor de área verde, enfim, todas as informações da fazenda são colocadas nesse cadastro. Ocorre que, na avaliação de muita gente, e aí surge a grande polêmica dos últimos dias, ocorre que essas ações do Supremo, está faltando apenas um voto do ministro Celso de Mello, que deverá ser dado amanhã, quarta-feira, no Supremo em Brasília, a decisão pode levar para uma situação que muita gente está dizendo que vai ser desfavorável e muito desfavorável ao produtor que fez o seu CAR, o seu Cadastro Ambiental Rural, que deu as suas informações. E aí, em função de tantos alertas, a gente resolveu fazer a seguinte pergunta hoje no Pecuária BR. Desde o comecinho nós estamos fazendo a seguinte pergunta. O CAR, Cadastro Ambiental Rural, é uma ferramenta de preservação ou uma armadilha para o produtor que declarou as suas informações nesse instrumento obrigatório, o Código Florestal? Para responder essa pergunta, nós trouxemos um grande especialista, hoje talvez um dos maiores especialistas em direito agrário hoje no Brasil, o advogado Pedro Puccini Mendes, que está aqui conosco para responder essa e tantas outras perguntas. Estou aqui com o João Pedro também, que é o nosso analista, nosso comentarista. Muito obrigado, doutor Pedro, pela sua entrevista aqui. E fica essa pergunta, o CAR é uma ferramenta de preservação ou uma armadilha para o produtor que declarou as suas informações e que pode ser penalizado? Bom, saudações, Pantaneiras, João, Zaidan. Mais cedo ou mais tarde, essas propriedades todas seriam analisadas, né, a ponto de verificar se tem passivos ou ativos ambientais. Isso é fato. O CAR foi muito positivo, o CAR demonstrou um saldo positivo para o Brasil, né? Tanto que estávamos mudando de agenda já agora, inclusive comercializando esses ativos verdes, né? Graças ao CAR, a Embrapa apontou uma área de cobertura vegetal no Brasil de 65%, despertou interesse de estudo até mesmo da NASA, de apontar uma área agricultável no Brasil muito menor do que imaginávamos. Então, a NASA assinou embaixo do estudo da Embrapa. Sim, então veja a credibilidade dos estudos feitos graças a essa legislação nova. Então, estou procurando dar um discurso não passional, né, para o agronegócio, mas como técnico da área jurídica, como professor, né, de que uma decisão que hoje altera a legislação ambiental, que discute mais da metade do código para alterar isso 6 anos depois, é catastrófico. Então, isso seria um grande prejuízo, né, na atribuição territorial brasileira, trabalhar em cima desses dispositivos neste momento. Doutor Pedro, o Brasil todo, muitos anos, discutiu-se uma maneira, um código que pudesse haver uma integração entre a produção de alimentos, carnes, grãos, etc., e a preservação do meio ambiente. Isso gerou discussões, audiências públicas, o Congresso, e após muita discussão foi aprovado. Agora, nós estamos vivendo um outro fator de insegurança jurídica, exemplo do Fundo Rural, por exemplo. Agora, entram partidos políticos, entram ONGs, que muitas vezes são ONGs que são a quinta coluna, são ONGs que não defendem o interesse do Brasil, defendem interesses de fora do Brasil, e questionam 38 pontos, parece que é o número que foi colocado do Código Florestal. E como é que fica o produtor que depende disso, fica a mercê que cumpriu a sua obrigação fazendo a declaração das informações? Bom, 2 pontos. Primeiro que eu diria, até disse agora há pouco, que a gente está prestes a ver talvez uma inconstitucionalidade das inconstitucionalidades. Por quê? Estão se discutindo inconstitucionalidades de forma que a nossa Constituição reza que os poderes constituintes são independentes e harmônicos entre si. Independentes, o Legislativo fez sua parte, tratou de embasar, discutir um Código Florestal que hoje está vigente,
né? E o judiciário, por sua vez, também independente, está exercendo a sua função, mas em nada estão sendo harmônicos, né? Vamos convir que essa harmonia só viria se fosse conciliados esses interesses pelo bem do país. O CAR. O alerta é porque a gente não faça talvez o mesmo equívoco que foi cometido com o Fundo Rural, de dar interpretações que o produtor possa ficar meio confuso agora. O CAR é para ser cumprido? Sim, o CAR tem que ser cumprido até dia 31 de maio, porque senão há uma série de consequências. Esse acórdão vai produzir efeitos na vida do produtor agora? Não vai produzir efeitos, porque o último voto é amanhã. Isso não significa que amanhã essa decisão já passa a valer, né? Independente do resultado, se sim ou se não. Essa decisão precisa ser publicada em Diário Oficial da União, né? Com essa publicação... Caberá recurso? Caberá recurso. Lembrando que o Acórdão do Fundo Rural demorou quantos meses para ser publicado, né? Desse recurso, precisa publicar novamente uma decisão, que no caso do Fundo Rural ainda não foram analisados os embargos de declaração, exatamente o mesmo recurso que cabe nesse caso do Código. Então, para que o produtor não se atrapalhe neste momento, né, a gente tem visto alguns áudios e mensagens circulando em WhatsApp, faça a inscrição no Cadastro Ambiental Rural conforme a legislação vigente, porque até que esse acórdão produza efeitos na vida do produtor vai demorar um pouco ainda. Doutor Pedro, por que muita gente está dizendo que se houver uma decisão amanhã, está faltando um voto do ministro Celso de Mello, for desfavorável para o produtor, né, considerando alguns artigos inconstitucionais, vai prejudicar muitos e milhares de produtores, talvez milhões, principalmente os pequenos produtores? Por que isso pode acontecer? Bom, porque contamos, né, com todo respeito às decisões da imparcialidade do Supremo, contamos com o bom senso do ministro Celso de Mello, com a mobilização do produtor, porque dependendo da decisão, os artigos mais importantes, eu diria, não que os outros sejam menos importantes do que esses que estão empatados, mas os mais importantes estão empatados em 5-5. Eu vou pedir para o Maurício, para a nossa equipe, colocar o depoimento da presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, a deputada federal Tereza Cristina, que é do DEM de Mato Grosso do Sul. Nós temos outros 2 depoimentos e a gente vai tocando aqui com o doutor Pedro Putini Mendes. Mas antes, a presidente da Frente Parlamentar. A Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, acompanha com muita preocupação o julgamento das 5 ações sobre constitucionalidade do Código Florestal, em discussão no Supremo Tribunal Federal durante a semana passada e com a decisão final na próxima quarta-feira. Chama atenção essencialmente para a ADC 42 e para os parágrafos 4º e 5º do artigo 59, que fala sobre anistia. Passados 5 anos do início da vigência do Código Florestal, estamos prestes a ouvir do governo: muito obrigado pela sua declaração de culpa e pelas informações apresentadas, mas o benefício que nós te prometemos, por meio da lei federal, não será mais concedido, mesmo você tendo cumprido todas as obrigações que nós impusemos. Será que isso é justo? Será que isso não vai gerar uma tremenda incerteza, uma tremenda insegurança no campo? Deputada Tereza Cristina, presidente da Frente Parlamentar, eu transfiro essa pergunta dela para o senhor e mantenho a nossa. Certo. É uma ferramenta de preservação ou uma armadilha para o produtor? Sim, vamos colocar alguns pontos que podem causar impacto amanhã, né? O verdadeiro apocalipse ambiental. Está 4-4, é isso? 5. 5-5, está faltando o voto de Minerva. Exatamente. Em que dispositivos, por exemplo? O artigo 59, né, ele permite aqueles que tiveram multas e passivos ambientais até a data de, vamos falar do marco temporal do Código Florestal, que é 22 de julho de 2008, que suspenda essas multas para fazer recuperação. Esse artigo pode cair, a depender do entendimento. O artigo 60, né, que os termos de compromisso também suspendem a multa. Você está com o termo de compromisso, suspende, fica isento das responsabilidades. E um artigo que pode produzir um impacto muito grande para os pequenos produtores. Esse Código Florestal ele não é afeto só aos grandes produtores. Não, mais de 89% das propriedades rurais podem ser afetadas pela decisão do artigo 67. O artigo 67, o que ele quer dizer?
propriedades rurais que têm percentual de reserva inferior, mas que atendiam legislação da época em que foi desmatado. Então, se esse artigo cai, é necessário refazer todo esse trabalho, né? Isso pode penalizar, o produtor vai ter que brotar reserva, né? Que ele não desmatou. Que ele não desmatou, e quem dera ainda se não cair as cotas de reserva ambiental. Então, veja o tamanho da catástrofe que pode vir de um voto. Eu vou chamar... Você quer falar? Não, só rapidinho. Esse marco temporal, que é 22 de julho de 2008, na época havia uma lei que estaria para entrar em vigor, que iria comprometer seriamente a questão dos produtores rurais. Isso aí, o presidente, no caso, na época, o Lula, fez um decreto e a partir daí, então, ficou como um marco. Ou seja, de 22 para trás, a situação que estava presente, porque a grande pergunta é os pequenos produtores. Você tem milhões de pequenos produtores. O cara tem café, tem uva no Rio Grande do Sul, tem isso, tem aquilo. E se o cara tiver que abrir mão, o cara tem 15, 20 hectares, tiver que abrir mão de 5, 10, ele se inviabiliza em termos de já não tem uma boa renda. Não, já tem pouca. E vai ficar pior. Leite em Minas Gerais, etc, etc. Então, o código previa que, para esse pessoal, eles ficariam a situação como estava. E daí para frente, sim, aí o código agiria em cima de qualquer mudança que houvesse. Está em jogo também isso, né? Uma das ações é essa, é a questão da constitucionalidade desse artigo, sim, que previa para o pequeno poder manter o seu negócio. Sim, principalmente 59, 60, 61 e 67. Eu colocaria 2 marcos temporais. Essa legislação que o senhor falou, de fato, é o decreto 6514 de 2008. Então, essa data da data de corte do código, o marco temporal, coincide com esse decreto, que é o famoso decreto das multas ambientais. Então, ele veio a pacificar essa situação. Nada mais justo, já que a política agrícola do Brasil foi modificada, né? Se a gente pensar que antes de 89, aquele código de 65 não abrigava o cerrado, porque era a política agrícola da época, para abrir o cerrado para produzir. O Polo Centro, havia um programa específico para isso, né? Sim, o cerrado era nem dado nem herdado, né? E abriram tanto que foi necessária a proteção da lei. Então, essas situações, esses marcos temporais servem para isso. Serve para consolidar a situação daquele produtor que naquela época atendia uma política de desenvolvimento do país. Né? Na Amazônia era 50% e hoje é 80%. Então, exatamente. Isso aí a legislação, o marco temporal é para isso. Como é difícil você fazer um planejamento se há possibilidade de mudanças, né, com frequência. No Brasil é difícil prever o futuro e agora também é difícil prever o passado. Bom, vamos chamar o depoimento do governador de Mato Grosso do Sul. Hoje pela manhã teve um evento na FamaSul, que é a Federação de Agricultura do Estado, evento da Embrapa Gado de Corte e da própria FamaSul. O governador esteve lá e falou sobre esse assunto. Vamos conferir. Governador, as decisões recentes do STF colocam em risco a atividade do produtor que fez o CAR, principalmente os pequenos. Qual a sua decisão sobre sua opinião sobre essas decisões, né? O senhor sabe que amanhã o Celso de Mello vai votar aí essa questão. Qual que é a opinião do senhor? Eu acho que o Supremo está pondo em discussão algo extremamente preocupante ao campo brasileiro e principalmente ao pequeno produtor. Decisões judiciais a gente acata e cumpre. Mas essa decisão, conforme o resultado de amanhã, não sabemos qual o posicionamento do ministro Celso de Mello, pode levar a um grande problema ao pequeno produtor do nosso estado e no nosso país. Então eu não tenho dúvida que o Supremo, o ministro, que tem uma extrema responsabilidade, ele vai tomar a decisão para principalmente dar segurança jurídica, aquilo que já foi feito, aos processos que foram levantados pela validade do Código Florestal, e a gente tem que aguardar amanhã, mas com muita preocupação. Conforme a decisão, pode acarretar sérios problemas aos pequenos produtores do Brasil. O produtor acaba ficando numa corda bamba, ele cumpriu a lei e agora? Justamente, era a lei vigente à época. Aí vem o Tribunal Supremo e questiona a validade do Código Florestal em um artigo que afeta o pequeno produtor. Eu acho que é prematuro a gente falar sem ter a decisão final, até porque ainda tem um ministro para votar, mas é preocupante de todo o setor produtivo por essa indefinição. 5-5
é muito perigoso. A decisão pode ser para um lado ou para o outro. Se for do lado da segurança jurídica e da estabilidade do que foi aprovado, está tudo bem, mas se for do lado contrário, nós teremos aí uma série de problemas, principalmente na pequena propriedade em todo o Brasil. Doutor Pedro, o que leva a ministros a darem o seu parecer, considerando inconstitucionais esses artigos que o senhor citou, que estão em questão agora? O que pode ter levado esses ministros a isso? Não, são teses apresentadas, no caso, por partidos políticos, por ONGs, pela própria Procuradoria-Geral da República. Então, são teses apresentadas por estas autarquias e órgãos públicos e tudo mais, que questionam, né, segundo seu entendimento, se esse texto dos artigos são prejudiciais para o meio ambiente, né? Mas o que eu vejo no caso é que não é uma questão só de meio ambiente, é uma questão de planejamento territorial. Como que você vai planejar a atribuição territorial do país como política pública em meio a um quadro de tamanha estabilidade? Você coloca as coisas nos seus devidos lugares, né, e de repente você troca tudo. A gente está falando de um mapa do país, né? Então esse é o... Vou supor que amanhã o senhor Semelo vote com os pleitos das ONGs, etc. Cria um tumulto na sociedade brasileira porque o produtor vai ficar sujeito à ação de fiscais, de promotores, etc, etc. Qual seria o caminho? Uma emenda constitucional que fizesse um novo código, alguma coisa desse tipo, para tentar regulamentar o processo? Ou a gente ficaria nessa incerteza como nós estamos vivendo hoje com o Fundo Rural? Olha, com relação ao Fundo Rural, por exemplo, a gente viu que existem várias saídas, não só a legislativa, né, que é a principal delas, como aquela resolução, né, não sei se estão lembrados, saiu a resolução do Senado, a resolução número 15, que era do Fundo Rural. Para que seja colocada em prática uma decisão do STF, é preciso que o Senado edite uma resolução. Via de regra seria isso. Essa resolução pode modular alguns efeitos, o texto do acórdão também pode modular alguns efeitos. No mais, realmente eu concordo com o que disse, né, o governador, seria prematuro a gente dizer sem o texto final desse acórdão. Nem tudo que está sendo dito hoje, dito nesses dias de voto, é o que vai constar no texto final do acórdão. A gente precisa ver o que vai sair desse resultado. Porque há muita incerteza nos próprios votos dos juízes que já se manifestaram. Não é bem claro a posição de cada um. Pelo menos ele escuta falar muito isso aí hoje, que o voto é sujeito ainda a questionamentos lá dentro. A questão agrária no Brasil, ela se distanciou um pouquinho com essas tendências ambientais, né? A ideologia ambiental tomou muito espaço, de forma que a gente tem a política agrícola do Brasil definida em lei muito mais antiga. Nós temos a política agrícola definida em uma lei de 1991, todas as diretrizes estão naquela lei, e a gente vem tomando rumos, né, que parece que o agronegócio não consegue conciliar com o meio ambiente. É claro que consegue, né? Hoje quem preserva não é a cidade, quem preserva a vegetação nativa é o campo, né? A gente tem um déficit muito maior no planejamento urbano com relação a áreas verdes do que no campo. Então essa é a preocupação que a gente deixa hoje aqui com relação aos votos, né? Os votos têm que ser mais sensatos, né? Tem que levar em consideração a atribuição territorial, a atividade produtiva, a sustentabilidade, né, como um todo. Vamos ver agora o depoimento do presidente da FamaSul, a Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Vamos lembrar que esses depoimentos, o do governador e agora que você vai ver do Maurício Saito, foram gravados hoje pela manhã num evento na própria FamaSul, realizado em parceria com a Embrapa Gado de Corte. Nas nossas próximas atrações, você vai ver o que aconteceu hoje, mas por enquanto só os depoimentos que a gente conseguiu gravar com a repórter Kylie Rodrigues. Vamos acompanhar. Maurício, as decisões recentes do STF, né, colocam em risco a atividade do produtor que fez o CAR, principalmente os pequenos. Qual que é a sua opinião sobre essas decisões? Bom, essa decisão do STF nos traz grande preocupação a partir do momento em que nós tivemos, através do Poder Executivo Federal, a implementação do CAR, cuja consequência seria trazer a segurança jurídica e legalidade aos produtores aqui do nosso país. Por isso, a nossa grande preocupação, para que não haja uma ideologia
suplantando aquilo que é de conhecimento técnico. Temos que lembrar que foram mais de 200 audiências públicas realizadas no país inteiro para que pudéssemos chegar e consolidar, através da participação do produtor, através da participação daqueles que são considerados ambientalistas, para chegar nesse CAR, cujo principal objetivo é trazer segurança jurídica ao homem do campo. E por isso, a nossa grande preocupação com essa decisão que vai acontecer amanhã com o ministro Celso de Mello. Produtor, acaba ficando uma corda bamba. Não é nenhuma corda bamba, a questão é de segurança jurídica, pura e simples. Não tem como se pensar em um país que queira o desenvolvimento não só sustentável, mas o desenvolvimento enquanto país, uma insegurança jurídica causada por decisões dentro do Supremo, depois de legislado e também com a participação de todos os entes que são necessários nessa participação. Lembrando mais uma vez, 200 audiências públicas, chegando ao novo Código Florestal, chegando ao Poder Executivo, exigindo o cadastramento do produtor brasileiro no CAR, e aí agora essa insegurança jurídica causada por uma possível decisão do STF. Pois é, doutor Pedro Puccini Mendes, que é advogado, hoje um dos maiores especialistas em direito rural do nosso país, e o João Pedro aqui também, nosso comentarista. O que esperar então, João? Como é que fica o produtor numa situação dessa? Mais uma noite sem dormir, mais noites de preocupação? Esse é o Brasil que estamos vivendo, né, Zé? A gente vive cada dia com bastantes emoções. No ano passado foram emoções em outros campos, agora no campo jurídico. O Fundo Rural, ano passado também aconteceu o Fundo Rural, esse ano agora o CAR. E outra coisa, esse ano é um ano eleitoral, você tem mais esse agravante, isso vai virar vai ser um assunto de palanque, vai ser discutido muito em cima de palanque. O que o produtor quer fazer é ter certeza daquilo que ele cumpre a lei. A lei é essa, ele vai cumprir. Ele pode demorar um pouquinho por razões, N razões, mas ele vai cumprir. O produtor rural é o grande protetor da natureza, é o que protege a água, o que tem a vida selvagem, o que tem o que gera alimentos, dá segurança alimentar ao nosso povo, gera recursos para o país, gera emprego e volta e meia sofre essas consequências. E a produção dele nem sempre é remunerada de acordo com o custo que ele pagou para produzir. Às vezes ele até paga mais para produzir do que o que ele recebe pela venda do seu produto. Agora, a preservação ambiental ele não recebe nada ainda. Multa? Ainda não, né? Como eu disse, estávamos passando para essa nova agenda, não só a negociação de cotas para aqueles que têm reserva sobrando, cadastrados no CAR, como também essa nova agenda de crédito de carbono, que estava sendo discutido no evento da FamaSul. Mas tudo isso só vai acontecer se a gente tiver um código florestal firme, consistente, sem alterações. Então, assim, até o recado que o presidente da FamaSul deixou é o mesmo que eu abri aqui a fala, né, da independência e harmonia dos poderes constituintes. Não adianta cada um ser independente nas suas atribuições se não forem harmônicos. Desse jeito o Brasil não prospera. Obrigado, doutor Pedro, pela sua entrevista aqui.